Olá, bom dia. Hoje é 15 de 2025, 15 de fevereiro de 2025. Deus abençoe você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e que Deus lhe dê vislumbres espirituais. Então, eu vou ler o Antigo Testamento, 2123, mas antes eu vou ler um texto bíblico no qual Jesus falou e o apóstolo João, aquele que era muito amigo de Jesus e que se encostava no peito de Jesus, né, muito íntimo, que estava nos momentos mais importantes do ministério de Jesus, nos milagres, naquilo que ele fez de mais importante. Então eu vou mostrar o que Jesus falou. João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui nós vemos o amor incondicional. Deus quer salvar. Deus não quer que o ser humano pereça, tem um amor incondicional. Deus não faz acepção de pessoa. Então ele quer salvar a pessoa. Ele não quer que a pessoa pereça. Ele não quer que a pessoa pereça nem aqui na terra, nem eternamente, principalmente no Hades, no inferno, no lugar de pranto e ranger de dentes, no lago que arde com fogo e com enxofre. Ele quer salvar a pessoa desses lugares. Mas para isso a pessoa tem que crer no Filho dele, em Jesus Cristo. Então Deus nos amou, enviou o seu Filho para ensinar o Evangelho, para ser crucificado e ser ressuscitado. E ressuscitar depois de 3 dias e 3 noites. Para quem crê nele, ser salvo e não condenado. João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus enviou Jesus não para condenar ninguém. Então Deus não enviou Jesus visando e querendo condenar nós, os seres humanos, os que viveram naquele tempo e os que viveram até o último dia, os que estão vivendo no tempo presente. Não. Ele enviou Jesus, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O ser humano vai ser condenado por o fato. Alguns vão ser condenados por o fato de não crer, por o fato de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Fazer o mal, injustiça, coisas ruins, né? Aí o ser humano será condenado se fizer isto. No versículo 18. Porque Deus, quem crê nele não é condenado. Em quem? Jesus Cristo. No que ele ensinou, no que ele fez. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado por quanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. Então tem que crer no nome do unigênito e crer no que ele fez, crer nele. O que é crer nele? É crer no que ele fez. No versículo 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Entendeu? Porque a condenação é esta, a condenação é esta. E esta é a condenação, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então Jesus é a luz. Os ensinamentos, o mandamento que ele fez, isso é luz. Isso esclarece a vida da pessoa. Isso dá sentido. Isso é bom. A luz. Então, os homens amaram mais as trevas. Então, quem ama mais as trevas do que a luz, infelizmente, é aquele que não está crendo, que não crê, que não quer crer, que não quer estar na luz. Então, nós não temos que amar mais as trevas do que a luz. Você não tem que amar mais as trevas. Você não quer estar numa escuridão tremenda. Você quer estar na luz. Ninguém quer estar numa escuridão, principalmente nos tempos de hoje. E as trevas no sentido de fazer o que é mal, o que é ruim, o que é injusto, o que é contrário à vontade de Deus. Então você não tem que querer estar nessas trevas, você tem que querer estar na luz. Que é obedecer e seguir aquilo que Jesus ensinou. Se você quer isso, então você está na luz. Você tem que querer estar na luz. Você não quer estar numa escuridão. Ninguém quer estar numa escuridão. Então, 2 Reis 9, versículo 29 em diante. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, se pitou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e os olhos e olhou pela janela. Então Jezabel.
Qual era o defeito de Jezebel? O defeito de Jezebel era ser uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa que fazia mal aos profetas do Senhor, uma pessoa que fazia muitas coisas que é relacionado a trevas. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz, Irim, que matou ao seu senhor? Então ela fazia mal, ela charlava, ela zombava, ela se alegrava com a derrota, com o mal que o seu semelhante sofria. Era uma pessoa muito ruim, Jezabel. Então o conselho que eu dou para você, não seja igual a ela. Porque se você for igual a ela, você infelizmente será condenado. Irá para um lugar de tormento eterno. E levantou ela o rosto para a janela e disse, levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E dois ou três eunucos olharam para ele, que estava lá em cima onde ela estava, lá em Israel. Então disse ele, lançai de alto a baixo, e lançaram de alto a baixo, e foram salpicados com sangue a parede e os cavalos, e Jeú atropelou. Jeú atropelou ela com um carro de guerra. Aquele carro de guerra com rodas de ferro, com cavalos, atropelou ela. Infelizmente, mas por que atropelou ela? Entenda, ela tinha matado vários e vários profetas de Deus, feito várias e várias coisas ruins, ela tinha feito várias e várias rituais, ela tinha praticado várias e várias maldades contra pessoas que eram profeta do Senhor, pessoas que eram de Deus. Muitas e muitas coisas matou Nabote, para ficar com a vinha de Nabote, para ficar com a herdade de Nabote. Ela fazia muitas injustiças, muitas coisas má. Então ela teve essa colheita, e essa colheita foi o próprio Deus que estabeleceu na vida dela, naquele tempo. Infelizmente, quem faz o mal, quem faz a injustiça, quem vive mandando e fazendo, não terá uma colheita eterna boa. Terá uma colheita eterna má. Terá a condenação eterna. O ruim de fazer o que é mal é isto, entendeu? Mas você tem que fazer o mesmo que fizeram com Jezebel? Não, por ao contrário. Hoje você tem que amar, perdoar, fazer o bem, ter misericórdia, ter compaixão, para que você não seja condenado. Hoje é diferente. Nós temos que amar nós e ao nosso próximo. Tem gente que infelizmente não se ama e nem ama o próximo. Aí é com as pessoas que fazem isso, Deus, né? Mas o certo, eu aconselho você, é você se amar e amar o seu próximo.